Olá, muito boa tarde. A direção da Associação de Imprensa de Inspiração Cristã participou numa audiência com o Papa Francisco no âmbito dos 25 anos de fundação e tem em curso uma exposição sobre os jornais centenários. Paulo Ribeiro é presidente da AIC e está hoje connosco para falar destes e de outros projetos que a Associação dinamiza, o que faremos depois de lhe mostrar notícias que marcam a atualidade. Será um evento de dimensão nunca vista em Portugal. Está em curso a preparação para a Jornada Mundial da Juventude em 2022. As Jornadas Mundiais da Juventude visitam Lisboa em 2022 e o tema já motivou grande parte dos trabalhos desta Assembleia Plenária da Conferência Episcopal Portuguesa. A preparação das jornadas já está em marcha. Concretamente na catequese dos adolescentes, com uma grande adesão a um programa chamado CIS, diz sim, neste sentido de mobilizar os adolescentes no sentido de comunicação do Evangelho em todas as suas expressões. Significa também, a pouco e pouco, através de uma fundação que foi criada, como é habitual nestas circunstâncias, para não só angariar fundos, porque isto, como pode imaginar, implica muitos fundos, para depois também os aplicar escrupulosamente. Enfim, é o que está a ser feito. Já a partir do domingo de Ramos do próximo ano, a Cruz das Jornadas irá percorrer as dioceses portuguesas. Uma delegação vai deslocar-se a Roma para trazer os símbolos das Jornadas de Juventude. Estamos a pensar que possa ser uma representação, não é? Mas, enfim, 200, 300 pessoas, todo o país, eu calculo que seja. Menos que isso. Não. Porque a coisa é em Lisboa, mas é para Portugal inteiro, e o empenho das 20 dioceses portuguesas e também da Diocese das Forças Armadas e de Segurança nesta jornada é assim desde a primeira hora, e nem podia ser de outra maneira, não é? Este itinerário da Cruz das Jornadas pode ir mais além das dioceses portuguesas. E depois, no calendário que nós estamos a estabelecer, e que será divulgado, vai começar diocese por diocese. E, como disse, até possivelmente fora do país, porque pode haver dioceses interessadas, concretamente, algumas aqui da nossa vizinha Espanha e algumas lá da nossa lusofonia africana, que estão também muito interessadas nisto. Para já foi criada uma sede provisória que está a funcionar em São Vicente de Fora e que depois passará para a zona oriental de Lisboa. Um concurso mundial para o logo e o hino das Jornadas Mundiais da Juventude já recolheu algumas centenas de candidaturas, metade das quais da América Latina. Os números que nos soam e que nos chegam de outros sítios que organizaram jornadas é tudo para cima de 50 milhões. Claro está que em boa parte, e esperemos que até em muito boa parte, serão depois reembolsados, digamos, pelas inscrições. Mas é preciso também que se promovam as inscrições, até para que aqueles que as paguem também possam ajudar a alguns que tenham mais dificuldade em pagá-las, não é? Segundo Dom Manuel Clemente, o Estado está a par dos desafios que estas jornadas representam e empenhado para que tudo corra bem. Para eu apresentar a candidatura portuguesa em Roma, tive que perguntar às autoridades do Estado e das autarquias implicadas, portanto Lisboa e Loures, se estavam interessadas no acontecimento deste género, porque, como pode imaginar, isto não é só um acontecimento religioso, isto é um acontecimento social como nunca houve. Nós nunca tivemos 1 a 2 milhões de jovens, e não é um dia. Isto é aquela semana e a pré-jornada. Um mês antes começa a chegar gente de todo o mundo. Dom Manuel Clemente crê que esta iniciativa terá um impacto significativo na zona do Parque Tejo, que acolhe a Eucaristia de encerramento, na linha do que aconteceu a propósito da Expo 98, precisando que o apoio estatal a estas jornadas terá a ver sobretudo com as operações logísticas. Que se escuta a voz dos que se opõem à legalização da eutanásia é o apelo da Igreja Católica em Portugal. Está com frio? Pois, já percebi. Com os grupos parlamentares a proporem uma nova discussão em torno da eutanásia, a Igreja em Portugal, antes de pedir referendos, sugere que se escutem as opiniões daqueles que se opõem a esta prática. Eu lembrei à sociedade que queira ouvir-nos
e aos legisladores, a quem compete isto diretamente, que há muitos pronunciamentos e muita reflexão sobre este tema e que não são, nem pouco mais ou menos, exclusivos da Igreja Católica. E por isso lá estão aquelas declarações, em termos mundiais, da Assembleia Médica Mundial, ainda recentes, intervenções de várias confissões religiosas, as tomadas de posição de sucessivos bastelares da Ordem dos Médicos. Isto é um tema que nos toca a todos como seres humanos, extravasa em muito o âmbito confessional estrito. Perante a insistência dos proponentes de uma nova discussão em torno da eutanásia, o presidente da Conferência Episcopal Portuguesa considera que prioritário é investir em apoios sociais aos que não têm acesso a cuidados paliativos. Eu achava que não devia haver, que se devia, era, pelo contrário, acho eu, e acha tanta gente, caminhar no bom sentido, que é acompanhar as pessoas, acompanhar-nos a nós no futuro, se for o caso, não é? De alguma doença grave e prolongada, nessa altura em que precisamos mais de ser acompanhados, que é o que a palavra paliativo significa, sermos acompanhados, sermos protegidos e não sermos descartados, porque a vida de toda a gente é importante até ao seu último momento, não é? A este respeito, Dom Manuel Clemente chamou a atenção para o aumento dos números da prática da eutanásia nos países onde esta foi legalizada e para o facto da sociedade se demitir do cuidar. Começa sempre por ser excepcional, mas os números são muito fáceis de obter e começa por aí fora e não sabe onde é que vai parar. E a sociedade demite-se de acompanhar muitos dos seus membros exatamente quando eles mais precisam de ser acompanhados. E cria-se até uma mentalidade que pode proporcionar a desistência. Muita gente, pronto, se eu estou aqui a dar trabalho, então vou-me embora. O que nós temos que dizer como sociedade, não, tu continuas a ser importante, mesmo nesse momento da tua vida. E nós estamos lá, estamos ao teu lado. Em caso de necessidade, o presidente da Conferência Episcopal Portuguesa admite o envolvimento da Igreja num referendo e na não aprovação desta proposta. Como já aconteceu da outra vez, como certamente repararam, não só num documento assim formal da Conferência Episcopal, com desdobráveis, com muitas sessões de esclarecimento, com certeza. Mas eu quero frisar isto. Estamos a falar da Igreja e estamos a falar de outras realidades na sociedade portuguesa que vão no mesmo sentido. Por isso, esses pronunciamentos de médicos, de ordens de médicos, etc., que vão todos nesse sentido. A última Assembleia Mundial dos Médicos, na Geórgia, disse isto mesmo, quer dizer, não podemos, de alguma maneira, exigir aos médicos que vão nesse sentido de eutanásia. Isso é a Assembleia Mundial dos Médicos. É um assunto transversal, é uma base humana. Dom Manuel afirma que, mais do que insistir neste tema, o importante seria canalizar esforços e recursos para políticas de apoio a quem está fragilizado pela doença e pela idade. Em Viana do Castelo, o refeitório social é o contributo de uma paróquia para combater a fome e a exclusão. A paróquia de Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Viana do Castelo, combate a fome através de um refeitório social. A estrutura é uma resposta da comunidade cristã e do empenho do pároco, o padre Artur Coutinho. Eu verifiquei que havia aqui pobreza, havia quem passasse fome. E eu achei que não estava bem, eu sozinho não podia. Então, eu entrei em setembro, em novembro fundei a Conferência de São Vicente de Paulo. Depois, em 78, logo da entrada. E em 79, em maio, fundei a Legião de Maria. Então, a Legião de Maria e a Conferência de São Vicente de Paulo fundaram um centro de dia, na sacristia, porque não havia outro espaço. Este é um porto de abrigo a quem enfrenta a condição da pobreza. Os utentes são os membros mais frágeis da comunidade. Sem abrigo, prostitutas, portanto, toxicodependentes, ex-toxicodependentes, alcoólicos, toda a gente que não tinha uma estrutura mental formada e nem apoio ou retaguarda familiar, tinham pelo menos um prato
uma sopa, um prato quente, ao meio-dia, à noite, e não é a refeição da meio-dia, não era a refeição da noite. A refeição da noite é diferente. Para além das refeições, este espaço permite ainda a higiene pessoal, o acesso a roupas e mesmo móveis e utensílios para aqueles que dispõem de habitação. Em Viana do Castelo, esta resposta social está também em sintonia com o plano pastoral da paróquia e da diocese. Inspirado no tema da diocese, acolher como Maria, nós aqui na paróquia é acolher como Maria e como São Bartolomeu dos Mártires. Portanto, porque ambos nos ensinam a ir às periferias, ambos nos ensinam a doar-nos, a dar atenção especial a quem precisa. O equipamento social nasce da determinação de uma comunidade cristã, mas também da sensibilidade do padre Artur Coutinho, que desde pequeno nunca ficou indiferente perante os que enfrentavam necessidades. Desde a escola, eu levava lanches para aqueles que não tinham que comer, ou levava-os à minha casa a ir lanchar, às vezes pão com azeite, pão com tocinho, com chouriço, às vezes abusava, com presunto, às vezes levava-os a almoçar na minha casa. Os meus pais não iam muito contra isso, e eu, porque eram pessoas carentes, eu via-os a tomar óleo de fígado de bacalhau na escola e dizia assim, não tem que comer em casa. Então, sempre fui muito sensível a isso. O Centro Social Paroquial de Nossa Senhora de Fátima, em Viana do Castelo, foi fundado em 1982 e desde então tem feito da integração social e do apoio à família o eixo da sua missão. Acompanhe estas e outras notícias no portal de informação da Agência Eclésia em agência.eclésia.pt. Falamos agora sobre a Associação de Imprensa de Inspiração Cristã com Paulo Ribeiro, que é Presidente de Direção. Muito boa tarde. Obrigado por estares connosco. Que iniciativa foi esta de participar numa audiência com o Papa Francisco? Com que objetivos também a Associação a realizou? Foi de facto um momento marcante, foi, digamos, o fechar das comemorações dos 25 anos com chave de ouro. Resolvemos solicitar ao Santo Padre uma audiência e fomos recebidos e por breves minutos tivemos a oportunidade de lhe entregar e manifestar os cumprimentos, obviamente, e entregar um compromisso que a Associação tem, juntamente com os associados, com os nossos cerca de 170 associados, um compromisso, portanto, em defesa, portanto, da verdade, em defesa das periferias, em defesa de quem não tem voz, e num combate acérrimo que devemos estar na primeira linha contra as chamadas fake news que estão neste momento a intoxicar, digamos assim, a opinião pública. Foi uma ocasião também para dar visibilidade à associação? Sem dúvida, porque a nossa associação tem tido, ao longo destes 25 anos, pugnado por uma imprensa mais ativa, mais verdadeira, se posso usar essa expressão, no sentido de não primar apenas pelo lucro, mas sim pela verdade informativa, que é esse, de facto, que nos sustenta neste setor. E no contexto deste pontificado, dos valores que defende, nomeadamente as periferias, como referiste há pouco, a imprensa de inspiração cristã regional, acredito que cumpra esse trabalho de proximidade junto de muitos públicos. Sem dúvida, porque esse é o reconhecimento também da sociedade, ou seja, se nós verificarmos nos últimos anos, com o desaparecimento de muitos títulos face à crise económica e à crise de leitura de jornais que se tem verificado,
nestes últimos tempos, a imprensa cristã, a imprensa de inspiração cristã tem sido, de facto, o baluarte de salvaguarda desses mesmos valores e a sociedade tem permitido que, de facto, esses títulos possam subsistir devido à mensagem, à forma simples e direta com que está no mercado, com que está na sociedade. E são títulos, alguns deles já com 100 anos, não é? Que com publicação ininterrupta. E, no caso, há uma exposição que distingue estes títulos, que os valoriza. Ela esteve em Bruxelas e agora está no Brasil. Que projeto é este em conjunto com o Brasil? Este projeto nasceu da mão da Associação Portuguesa de Imprensa, com quem temos uma relação muito, muito ativa, muito próxima, e juntamente com a AIC nós promovemos uma exposição no Brasil com os jornais centenários brasileiros no Recife. Esta exposição, que foi promovida também com o apoio da Associação de Jornalistas de Pernambuco, permite que leve ao grande público brasileiro esta proximidade da língua portuguesa entre os jornais centenários portugueses, muitos dos quais são nossos associados, são de inspiração cristã, e também jornais brasileiros, e esta exposição vai também passar por outras cidades brasileiras. Pensamos que numa altura em que a língua portuguesa foi reconhecida como língua mundial pela Unesco, portanto é significativo que esta exposição possa aproximar dois povos que têm a língua portuguesa em comum. Nós estivemos lá e tivemos a ocasião de sentir isso mesmo junto aos nossos irmãos brasileiros que trabalham também na área da comunicação social. E estamos a falar já de um número significativo de títulos que são centenários? Sim, neste caso estamos a falar de cerca de 3 dezenas de títulos que, portanto, ainda persistem em ambos os países e que, portanto, permite que haja esta verdade histórica ao longo dos tempos, porque um jornal é, acima de tudo, foca a atualidade, mas fica também com memória histórica para as gerações vindouras. E, no caso, enfim, uma memória que é garantida através deste projeto em parceria, né? Entre Portugal e o Brasil. O terceiro tópico para a nossa conversa, a respeito das reivindicações ou das solicitações que a Associação de Imprensa de Inspiração Cristã apresentou aos vários partidos no contexto do início de uma nova legislatura e das eleições, porque foi antes das eleições, creio que apresentaram. O que é que está em causa? Nós apresentámos um conjunto de 10 propostas da AIC em defesa da imprensa regional, sobretudo a imprensa regional, que é, neste momento, a que está também a ser alvo de grandes problemas de sustentabilidade dos títulos, que é isso que está em cima da mesa, que é a sustentabilidade dos títulos dos jornais. E o que é que está na causa dessa sustentabilidade? São vários fatores. Dela, não é? Acima de tudo está, a perca de rendimentos da parte da publicidade, que é o meio que sustenta, portanto, os órgãos de comunicação social escritos, jornais e revistas. As assinaturas são importantes, tem havido também o abaixamento da parte dos leitores em jornais em detrimento das redes sociais, mas consideramos que é importante, para bem da democracia, para bem das comunidades locais, que a imprensa continue a existir. Temos 10 propostas que vamos levar ao novo secretário de Estado, que tomou posse e que tem a área dos mídia, a área da comunicação social, e nesse sentido temos já uma audiência marcada, onde iremos também apresentar. Já apresentámos estas propostas aos diversos partidos políticos, alguns incluíram algumas destas propostas nos seus programas eleitorais. O cumprimento efetivo da lei da publicidade institucional, ou seja, a lei que regula a publicidade que o Estado deve fazer nos órgãos de comunicação social regionais, que não está a ser cumprida, e é, digamos, uma luta que não vamos abdicar. E isso iria resolver o tal problema da sustentabilidade económico-financeira? Iria contribuir para resolver, porque se houver mais receitas nos órgãos de comunicação social, as empresas ou as instituições que têm os títulos ficarão mais confortáveis, digamos assim, para poder responder às necessidades do dia-a-dia. Porque estas empresas, estas instituições, muitas das quais ligadas à Igreja,
têm funcionários, contratam funcionários, têm custos fixos, porque editar um jornal tem custos fixos associados que têm que ser pagos no final de cada mês, e o Estado não pode abdicar da sua responsabilidade, que está, inclusivamente, inscrita na legislação. Não estamos a pedir nada de mais neste setor. Outra das medidas é também como incentivo à leitura, para que as assinaturas de jornais possam ser contempladas em sede de IRS com dedução fiscal, e em sede de IRC, a publicidade que as empresas possam fazer nos jornais e revistas possam também ser, digamos, ter uma contribuição ou uma dedução, neste caso, uma dedução fiscal. Estas são algumas das 10 medidas. Alguma linha também para que haja um incentivo à leitura nos públicos mais jovens? Nós defendemos que deve ser feita uma campanha de combate às fake news, onde o combate à iliteracia é fundamental. E os jornais e os jornalistas têm aqui um papel importante nesse combate. É nesse sentido também que queremos, e já dissemos, estamos aqui, estamos disponíveis, porque é uma luta que tem interesse para todos, a bem da democracia, tem interesse, obviamente, em primeiro lugar, para a comunicação social. Nós e a API, a Associação Portuguesa de Imprensa, temos vindo a trabalhar em conjunto e apresentaremos ao Governo um conjunto de propostas para que possa haver um incentivo à leitura de jornais, porque os jornais, acima de tudo, espelham a verdade jornalística, não é? Ao contrário das notícias falsas que são espelhadas nas redes sociais. Paulo Ribeiro, o nosso tempo chegou ao fim. Agradeço teres apresentado aqui estes projetos da Associação de Imprensa e de Inspiração Cristã, no âmbito também dessa audiência em Roma com o Papa Francisco. Muito obrigado. Agradecemos. Obrigado. E felicidades para o trabalho da Associação de Imprensa de Inspiração Cristã. Mais logo é na rádio que lhe queremos fazer companhia, quando forem 22h45. Votos de uma ótima tarde e até amanhã, se Deus quiser.